Bom dia a todos. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Amados, vamos abrir a palavra de Deus em Números, capítulo 11. O tema da mensagem dessa manhã é enfastiamento da alma. Tem cura ou pode te matar? Números, capítulo 11. Nós vamos ficar aí, queridos, do começo até o final, então deixa marcado aí. Quem achou, diga amém. Em Números 11, verso 1, diz assim: Queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, acendeu-se-lhe a ira, e fogo do Senhor ardeu entre eles, e consumiu extremidades do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e orando este ao Senhor, o fogo se apagou. Então, queridos, o povo reclamou com Deus, a ira de Deus se acendeu, a ponto da extremidade do arraial incendiar, pegar fogo. A hora que o povo viu o que tinha feito, o que eles fizeram? Eles correram até Moisés, clamaram a Moisés: Moisés, vai pegar fogo em nós tudo, ajuda. Aí Moisés orou ao Senhor, e o Senhor apagou o fogo. Pelo que chamou aquele lugar Taberá, porque o fogo do Senhor se acendera entre eles. E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios. Pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma, e nenhuma coisa vemos, senão este maná. Era o maná como semente de coentro, e a sua aparência semelhante à de bidélio. Espalhava-se o povo e o colhia, e em moinhos o moía, ou num grau o pisava, e em panelas o cozia, e dele fazia bolos. O seu sabor era como de bolos amassados com azeite. Quando de noite descia o orvalho sobre o arraial, sobre este também caía o maná. Eram flocos brancos no chão. Eles acordavam de manhã, o chão estava tomado de flocozinhos brancos, que eles colhiam. E quem sabe qual era o gosto do maná? Mel. O maná tinha gosto de mel. Então Moisés ouviu chorar o povo por famílias, cada um à porta de sua tenda. Chorar por quê, gente? Porque queria? Quem gosta de carne? Hã? Você já chorou por causa de carne? Então Moisés ouviu chorar o povo por famílias, cada um à porta de sua tenda. E a ira do Senhor grandemente se acendeu e pareceu mal aos olhos de Moisés. Disse Moisés ao Senhor: disse Moisés ao Senhor, por que fizeste mal a teu servo? E por que não achei favor aos teus olhos, visto que puseste sobre mim a carga de todo este povo? Concebi eu, porventura, todo este povo? Dei-o eu à luz, para que me digas: leva-o ao teu colo, como a ama leva a criança que mama, a terra que sob juramento prometeste a seus pais? Donde teria eu carne para dar a todo este povo? Pois chora diante de mim, dizendo: dá-nos carne que possamos comer. Eu, sozinho, não posso todo este povo, pois me é pesado demais. Se assim me tratas, mata-me de uma vez, eu te peço. Se tenho achado favor aos teus olhos, e não me deixes ver a minha miséria. Moisés ficou
eu posso usar o termo extremamente chateado, porque ele ficou bem chateado mesmo com aquela situação. Ele foi falar com Deus: Senhor, eu não aguento mais lidar com esse povo. Disse o Senhor a Moisés: ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, que sabem serem anciãos e superintendentes do povo, e os trarás perante a tenda da congregação para que assistam ali contigo. Então descerei e ali falarei contigo. Tirarei do espírito que está sobre ti e o porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que não a leves tu somente. Dize ao povo: santificai-vos para amanhã e comereis carne. Porquanto chorastes aos ouvidos do Senhor, dizendo: quem nos dará carne a comer? Íamos bem no Egito, pelo que o Senhor vos dará carne e comereis. Não comereis um dia, nem 2, nem 5, nem 10, nem ainda 20, mas um mês inteiro, até vos sair pelos narizes, até que vos enfastieis dela, porquanto rejeitaste o Senhor que está no meio de vós, e chorastes diante dele, dizendo: por que saímos do Egito? Respondeu Moisés: 600.000 homens de pé é este povo no meio do qual estou. E tu disseste: dar-lhe-eis carne e a comerão um mês inteiro. Matar-se-ão para eles rebanho de ovelhas e de gados que lhe bastem? Ou se ajuntarão para eles todos os peixes do mar que lhes bastem? Porém o Senhor respondeu a Moisés: ter-se-ia encurtado a mão do Senhor? Agora mesmo verás se cumprirá ou não a minha palavra. Saiu, pois, Moisés e referiu ao povo as palavras do Senhor, e ajuntou 70 homens dos anciãos do povo, e os pôs ao redor da tenda. Então o Senhor desceu na nuvem, e lhe falou, e tirando do espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. Quando o espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois, nunca mais. Porém, no arraial ficaram 2 homens, um se chamava Eldade e o outro Medade. Repousou sobre eles o Espírito, porquanto estavam entre os inscritos, ainda que não saíram à tenda, e profetizavam no arraial. Então correu um moço e o anunciou a Moisés e disse: Eldade e Medade profetizam no arraial. Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um dos seus escolhidos, respondeu e disse: Moisés, meu senhor, proíbe-lhe. Porém Moisés lhe disse: tu tens ciúmes por mim? Tomara todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhes desse o seu espírito. Depois Moisés se recolheu ao arraial, ele e os anciãos de Israel. Então soprou um vento do Senhor e trouxe codornizes do mar, e as espalhou pelo arraial quase caminho de um dia ao seu redor, cerca de 2 côvados. 2 côvados, queridos, dá mais ou menos 1,2 metros. Então havia uma pilha de codorna de 1,2 metros. Isso aqui é 1 metro? É muito? Sim. Menos. 1,2 metros. Uma pilha de codorna. Do arraial, caminho de um dia e ao redor dele. Levantou-se todo o povo aquele dia e à noite, e o outro dia, e recolheu as codornizes. O que menos colheu teve 10 hómeres, que são mais ou menos 220 quilos de codorna. E as estenderam para si ao redor do arraial. Estava ainda a carne entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, quando se acendeu a ira do Senhor contra o povo, e o feriu com praga muito grande. Pelo que o nome daquele lugar se chamou Quibrote Ataavá, porquanto ali enterraram o povo que teve o desejo das comidas do Egito. Só até aí. História muito interessante, né, gente? Depois que eu comi isso aqui, eu gostava tanto de codorna, mas eu não ando gostando assim muito nada. Queridos, nesse texto nós temos 2 tipos diferentes de enfastiamento. Você sabe o que é enfastiamento? No Goiás a gente fala o quê?
Fastiado, estou fastiado. O que quer dizer enfastiamento? É algo que você tem à sua disposição, mas aquilo que você tem à sua disposição, que está ao seu alcance, te aborrece, te chateia. E aqui nós temos dois tipos de enfastiamento diferentes. O primeiro, do povo, que estava enfastiado de quê, gente? Do maná. E o segundo enfastiamento de quem? De Moisés, que estava enfastiado de quem? Do povo. O primeiro deles, queridos, é o enfastiamento do povo. No verso 4 diz assim: e o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém seca-se a nossa alma, e nenhuma coisa vemos, senão este maná. O povo se cansou de experimentar o maná da parte de Deus todos os dias. O cansaço deles era tamanho, o estado de enfastiamento era tamanho, que eles não conseguiam olhar, do jeito que eles falam no texto. Não aguentamos mais olhar esse maná. O maná representava o que para aquele povo, gente? Nós estamos falando de 600 mil homens viajando. Era fácil alimentar 600 mil homens, estima-se mais ou menos 2 milhões de pessoas, entre mulheres e crianças. Queridos, é fácil alimentar tanta gente assim? Se for acampado num lugar durante um tempo, é difícil. Agora você imagina viajando, levar mantimento. Agora você imagina no deserto. Deserto cresce alguma coisa? Deserto dá para caçar bicho, para alimentar o povo? Eles dependiam exclusivamente do sustento de Deus, porque senão o povo não comia. O maná representava o sustento diário deles. Era a graça de Deus dada, era a graça de Deus fornecida. Ou Deus dava, ou eles morreriam de fome no meio do deserto. Sem recursos, era impossível fazer essa migração em pleno deserto. Eles dependiam exclusivamente do favor de Deus todos os dias. E esse favor era concedido através do maná, colhido diariamente. Eles não estavam carentes de nutrientes, só estavam com desejo de algo que eles haviam experimentado antes. Queridos, vamos fazer um negócio aqui. Suponhamos que no Egito eles comessem só maná. E no deserto Deus fizesse cair codornizes. No deserto eles sentiriam falta de quê? Se eles tivessem comido exclusivamente o maná durante toda a sua vida, jamais teriam sentido falta das comidas do Egito. O problema é que houve um elemento de comparação com outra coisa que eles já conheciam. Muito obrigado, Sérgio. É muito provável que, se fosse o contrário, maná no Egito e carne no deserto, a murmuração também aconteceria. Eles ficaram insatisfeitos com aquilo que eles tinham naquele momento. Eles se lembravam de algo que já tiveram e ficaram insatisfeitos com aquilo que tinha, porque já tiveram algo que eles consideravam melhor. Queridos, a insatisfação com aquilo que nós temos, ela pode acontecer geralmente de duas formas. A primeira delas é quando você vê algo que a seus olhos parece melhor do que aquilo que você tem. Você nunca experimentou, mas aos seus olhos parece bom. Se parece bom, aquilo que eu tenho à minha disposição talvez não seja tão bom assim. Então eu preciso daquilo, mesmo que eu nunca tenha experimentado. Na semana passada, estava eu e a Fernanda assistindo um programa de televisão, e aí um senhor lá pegou uma latinha de caviar e pegou uma pontinha da colher e colocou na boca. E falou assim: nossa, essa é a comida mais gostosa do mundo. Eu nunca comi, nunca vi, mas aquele negócio me chamou a atenção, que ele fez uma boca tão boa.
Aí eu fiquei pensando assim, caviar é ovo de peixe, ovas de peixe. Aí, é duas coisas que eu gosto demais, ovo e peixe. Agora, você imagina você juntar os dois numa coisa só. Aí eu falei para Fernando, Fernando, será que esse trem é tão caro igual o povo fala? Eu não podia experimentar esse negócio um dia. Peguei o celularzinho, puf, puf, puf. Olhei a latinha mais básica, que tinha lá uma latinha pequena, R$5.000. É impressionante o que o preço faz com a gente, né? Na hora me deu um nojo daquele trem. Falei assim, gente, vou comer ovo de peixe. Que coisa mais nojenta. Ou seja, eu nunca vi pessoalmente, mas o fato de eu olhar me mostrou algo que poderia ser melhor do que aquilo que eu tinha à minha disposição. Uma bandeja de ovo é R$9 de 30 ovos. Está de 6 já? Vou comer mais ovo. Eu tenho meu peixinho que eu pesco lá no Rio Tocantins, né, que é uma delícia. Você sabe o que eu preciso além disso? Nada. Agora, qual que é o problema? A concupiscência dos olhos. A ponto de a gente ver coisas que nós não temos, nunca experimentamos, e desejar aquilo a tal ponto que o que nós temos à nossa disposição já não é mais tão bom. Você sabe o que é isso, querido? Isso é senso de contentamento. Tem gente que nunca está satisfeito com aquilo que Deus providencia, porque sempre tem alguém que tem algo melhor do que aquilo que você tem. Nossa, esse meu não está tão bom. Eu queria muito ter aquilo que o fulano tem, eu queria muito ter aquilo que o ciclano tem. Concupiscência dos olhos. Não tem aquele ditado que a grama do vizinho é sempre mais verde? Ah, mas eu tenho um carrinho velho, que não está funcionando muito bem, que quebra direto. Querido, se é o carro que Deus te deu, engrandeça o nome do Senhor, porque foi Deus que te deu. Eu tenho para comer todo dia feijão, ovo e peixe, você não precisa de caviar, porque foi Deus que te deu, e aquilo é mais que suficiente para você viver muito bem. O problema é que a gente vive querendo coisas que nós não temos, isso é um consumismo que não para. Agora, isso para mim é perigosíssimo, por conta desse texto. Continuando aqui. Queridos, no verso 20b, vocês estão com o números 11 aberto aí ainda? Olha o que Deus fala, verso 20, parte B. Deus diz assim: mais um mês inteiro, até vos sair, perdi aqui, mais um mês inteiro, até vos sair pelos narizes, até que vos enfastieis dela, porquanto rejeitaste o Senhor. Olha que coisa interessante. O que Deus está falando? Eles tinham rejeitado quem, gente? Não. Eles rejeitaram quem? Eles não chegaram em Deus e falaram assim, nós não queremos o Senhor. Eles chegaram e falaram o quê? Nós rejeitamos o maná, nós não queremos o maná. E o que Deus entendeu? Se eles não querem aquilo que eu dou, eles estão rejeitando a quem? A mim. Olha que coisa perigosa. Cuidado para você não rejeitar aquilo que Deus tem te dado, porque Deus sente que Ele está sendo rejeitado. Aprenda a engrandecer ao Senhor por aquilo que Ele tem te dado, porque o que Ele tem te dado é maravilhoso e é mais do que suficiente. Nós precisamos aprender a honrar ao Senhor. Às vezes eu vejo pessoas entristecidas porque tem pouco. Nossa, eu queria tanto ter mais. Querido, se você tem algo, é mais do que suficiente, porque foi o Senhor que te deu. Engrandeça o nome dEle por tudo aquilo que Ele tem te dado. Você já deu um presente para alguém que a pessoa não gostou? Não, mas você só ouviu falar, a pessoa falou na sua frente, nossa, que trem mais. Isso é desonra pessoal, Deus se sente desonrado. O Senhor sabe o que nós precisamos, e Ele dá muito mais do que aquilo que nós necessitamos. Cuidado com a insatisfação. Isso aconteceu no deserto, e continua acontecendo até hoje. Deus dá aquilo que precisamos e até muito mais do que precisamos, e vivemos continuamente insatisfeitos com o que temos, porque alguém tem algo melhor ou porque já tive algo melhor. Grave essa frase: o melhor de Deus na sua vida é aquilo que Ele está te dando agora.
Fala para a pessoa que está do seu lado. O melhor de Deus na sua vida é aquilo que Ele está te dando agora. A primeira delas, querido, concupiscência dos olhos. Eu coloquei até outros exemplos aqui. Vocês podem me ajudar com exemplo? Eu falei do carro. Quer ver? Quem está empregado aqui? Deixa eu ver. Quem te deu o seu emprego? Hã? Você precisa do melhor? Você precisa de um melhor? Por quê? Porque foi Deus que me deu. Se Deus me deu, Ele é mais do que suficiente. Deus pode te dar o melhor se Ele achar conveniente? Pode, mas se Ele ainda não deu, eu não posso viver insatisfeito com o que eu tenho agora, porque o que Ele me deu agora é mais do que suficiente. Tem gente que passa 24 horas por dia, 9 dias por semana, é 9 mesmo, porque é mais do que 7, reclamando do trabalho. Aprende a engrandecer ao Senhor, porque você tem onde trabalhar. É o que Deus te deu. O que mais, gente? Saúde. Tem gente que tem problema de saúde e não reclama. Muito bem, Adriana. Por quê? Porque eu tenho vida. É a vida que Deus me deu. O que mais? Hã? Família. Foi Deus que te deu a sua família? Sua sogra, foi Deus que te deu? Hã? Então para de reclamar dela. Faça igual eu. Reclame só do sogro. Tem gente que passa o tempo todo insatisfeito. Nossa, eu nasci na família errada, eu não aguento esse povo, eu não aguento. Gente, é a família que Deus te deu. Glorifique a Deus nela. Olha aí, tá vendo, Beli? Só que a resposta de Deus foi interessante. Deus deu aquilo que o povo queria, mas a concessão gerou o quê? Morte. Ah, gente, eu falei da concupiscência dos olhos, fugindo aqui. A segunda razão que nos faz ficar insatisfeito com o que nós temos são experiências passadas que a gente teve e que hoje a gente considera que o que nós estamos vivendo não é tão bom quanto aquilo que eu já vivi. Tem gente que reclama o tempo todo do que está presenciando agora na sua vida, em detrimento daquilo que ele vivia há anos atrás. Ah, 10 anos atrás eu fazia o quê? Me ajudem aí, queridos. Hã? Eu experimentava. Há 10 anos atrás, né, Adriana? Eu não conhecia o Luiz. Agora eu conheço. Teve coisas na minha vida que eu experimentei no passado que tornam o meu presente insatisfatório. O que, gente? Quer ver? Hã? Independência. O Felipe, por exemplo, dependia do pai até pouco tempo. Não é, Felipe? Pouco tempo assim, uns 4 anos atrás, né? Aí o Felipe pode olhar para trás e pensar assim, ô, tempo bom, que eu acordava às 10 da manhã, não precisava trabalhar. Já esqueceu, Beli? Ainda bem. E gente reclama. Por quê? Porque no passado a vida parecia ser melhor do que era hoje, querido. Nós precisamos estar satisfeitos com o que nós estamos vivendo agora, porque esse momento foi Deus que te deu. Batalhe nele. O seu momento agora é aquilo que Deus te deu. Tem gente que fica preso naquilo que viveu no passado e não consegue se alegrar com aquilo que Deus está dando agora. O seu passado foi bom? Que bom. Deus te deu momentos maravilhosos há 10 anos atrás. E Deus também está te dando momentos maravilhosos agora. Começa a vislumbrar. É, filho adolescente. Porque é assim, você pensa assim, ah, seu filho está pequeno. Aí você pensa, ah, com 1 ano,
viajar com um filho pequeno é complicado, daqui a 3 anos vai estar melhor. Quando ele chega com 4, você pensa, não, daqui a 7, com 7 ele vai estar melhor. Aí você perde menino na rua, aí com 12 você pensa, nossa, está melhor, com 15 está melhor. Ou seja, nunca chega melhor, o melhor é agora, querido, faça o que você está vivendo agora. Glorifique ao Senhor por aquilo que você está vivendo agora. Eu tenho muita saudade do tempo que o Wesley Filho tinha 1 ano, era bom demais, mas o melhor tempo é agora. É agora. A gente fica preso e não consegue ter alegria. A gente fica preso no que a gente vivenciou e não consegue ter alegria no agora. Falta de contentamento. Se você está insatisfeito com o que Deus está te dando neste momento, Ele pode conceder até aquilo que você quer, mas isso não pode não ser algo muito bom na sua vida. Isaías 55:9, não precisam abrir. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim que são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. O melhor de Deus agora é aquilo que Ele considera ser o melhor. Aquilo que Ele está te dando, se é maná, é porque é o melhor. Se o melhor fosse codornize, Ele estaria te dando codornize. Ele não está te dando codornize porque o melhor do agora é o maná. Então glorifique ao Senhor por aquilo que Ele está te dando agora. Cuidado com a concupiscência dos olhos e cuidado com histórias passadas que te fazem sentir saudade. Você fica preso lá no passado. 1 Timóteo capítulo 4, verso 4. Isso pode abrir. Todos acharam? Pois tudo o que Deus criou é bom. Tudo de Deus na sua vida é bom? Então declara isso em voz alta. Deus, tudo que o Senhor me dá é bom. E recebido, de que forma? Com ações de graça, com um coração cheio de gratidão. Recebido com ações de graças, nada é recusável. Deus te conhece e sabe o que é melhor para você. O melhor dele sempre é o melhor para você. Se você tem estado insatisfeito com o que Deus tem feito ou te dado, arrependa-se diante dele hoje e glorifique ao Senhor por tudo o que Ele tem feito. Porque Deus é bom o tempo todo. O primeiro enfastiamento do povo gerou morte e destruição. Vamos para o segundo? O segundo fastiado da história é quem, gente? Vocês estão com números abertos aí? Olha o que Moisés fala. Gente, perdão, não é 4, não, é 14. Números 11 e 14. Diz assim: eu sozinho não posso todo este povo, pois me é pesado demais. Se assim me tratas, mata-me de uma vez. Eu te peço, se tenho achado favor aos teus olhos, e não me deixes ver a minha miséria. Gente, qual era o estado de Moisés nessa situação? Ele estava farto daquilo tudo. Do mesmo jeito que o povo estava farto do maná, Moisés estava farto do povo. Enfastiado, cansado, aborrecido, chateado. Enquanto o enfastiamento do povo era um sinal de ingratidão a Deus, Deus sentiu como uma desonra pessoal e foi passível de condenação, destruição e morte. O enfastiamento de Moisés não foi tratado da mesma forma por Deus. Deus matou Moisés? Deus botou homens pilhados no arraial para Moisés escolher durante 2 dias, fez sair homem pelo... Vemos que o sentimento de Moisés era um pouco diferente daquilo que o povo sentia. Aqui está a diferença principal, entendam bem. O povo estava enfastiado daquilo que tinham recebido de Deus. Moisés estava enfastiado daquilo que ele fazia para Deus. Vou de novo. O povo foi condenado porque estava enfastiado daquilo que tinham recebido de Deus. Moisés estava enfastiado daquilo que fazia para Deus. Moisés se cansou da missão que Deus havia dado a ele. Ele sentia que era pesado demais ter que lidar com um povo tão difícil e complicado.
O estado de esgotamento de Moisés foi tamanho que ele chegou a pedir a morte para Deus, por não aguentar mais aquela situação. Servos de Deus que foram chamados para realizar algo para Ele, se sentem assim em muitas ocasiões, cansados do trabalho que realizam para Deus. Já se esforçaram tanto, já realizaram tanto, já investiram tanto, já lutaram tanto, e em muitas ocasiões os frutos são difíceis de serem visualizados. E até o resultado daquilo que fazem parece ser o contrário daquilo que eles esperavam. Gente, isso é muito comum, muito comum. Precisamos aprender com Moisés o caminho correto a se tomar nessas ocasiões. Moisés não ficou num canto entristecido, chateado, lambendo suas feridas, e nem saiu reclamando com as outras pessoas do que estava acontecendo com ele. Moisés conhecia o caminho, e ele abriu o seu coração totalmente e exclusivamente para Deus, mostrando que não aguentava mais todo aquele fardo. Moisés chegou diante do Senhor e falou assim: Senhor, eu não aguento mais. Para mim isso daqui é pesado demais, eu não suporto mais isso. E ele fez isso exclusivamente com o Senhor. E Deus não tratou a Moisés com indiferença e nem fez o mesmo procedimento que ele havia feito com o povo. Deus tratou e falou diretamente com Moisés. Deus fez algo maravilhoso com Moisés naquela ocasião. Ele não simplesmente envia pessoas para ajudar Moisés, mas ele mostra a unicidade do seu servo diante de toda aquela situação. Números 11, 24. Vamos ver como é que Deus trata com Moisés? Abram para mim no verso 24. Saiu, pois, Moisés e referiu ao povo as palavras do Senhor, e ajuntou 70 homens dos anciãos do povo, e os pôs ao redor da tenda. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e, tirando do espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. Quando o espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Olha como é que Deus faz com Moisés. Deus poderia ter pegado 70 homens. Moisés, já que você está cansado e está achando o fardo pesado demais, eu vou pegar 70 homens e vou te ajudar. Vou colocar para te ajudar. Só que Deus faz diferente, Ele manda levantar 70 homens e chega em Moisés e retira o espírito de Moisés e distribui entre os 70. Agora eu te pergunto, Deus poderia ter tirado o espírito dele mesmo, ou concedido o espírito aos 70 por conta própria, sem precisar retirar o de Moisés? Podia ter feito isso, gente? Podia? Mas o que Deus está querendo mostrar para Moisés, quando ele retira algo de Moisés para distribuir entre os 70? Moisés, você está cansado, eu entendo que você está cansado, entendo que para você o fardo é grande demais, mas Moisés, eu te escolhi para essa obra, porque você tem condições e características que são exclusivamente suas, para poder liderar o povo. Moisés, ninguém passou 40 anos no Egito, nem 40 anos no deserto, como você passou. Ninguém teve as experiências que você teve, que te formaram, que te mostraram, que te levaram a esse ponto para que você liderasse o povo. Se for para eu trazer alguém para te ajudar, eu preciso de alguém que tenha algo seu. E Deus retira algo de Moisés e distribui entre os 70. Às vezes, queridos, a gente fica cansado ministerialmente mesmo. Às vezes a gente quer realizar coisas importantes para Deus e a gente trabalha tanto, investe tanto, insiste tanto, e a gente não tem aquele fruto esperado. E às vezes a gente se sente cansado porque está vendo ao nosso redor que os frutos não estão sendo aquilo que nós esperávamos que fosse. E às vezes a gente sente até vontade de desistir, como Moisés fez. Vocês estão vendo aí notícias de pastores se suicidando? Gente, isso é o extremo do cansaço, da fadiga. Mas saiba que Deus te escolheu, porque você tem algo específico que Ele formou em você,
para realizar uma obra específica neste momento, que só você tem condições de realizar. Para Deus você é único. Ninguém na face da terra passou pelas experiências que você passou e tem o caráter que você tem. Deus permitiu que você passasse por todas essas coisas para que você chegasse nesse ponto com esse tipo de caráter e personalidade que você tem, para que você pudesse realizar algo específico. Para Deus você é único, é insubstituível. Se Deus tem te dado missões, Ele te deu, queridos, porque não tem ninguém na face da terra que possa fazer. Você é especial para Deus. Você é especial para Deus. Às vezes a gente fica procurando frutos e não acha, queridos, os nossos frutos não são humanos, eles são espirituais. Semana passada eu estava na sacada lá de casa, porque eu tenho um pequeno jardim na minha sacada. Lá eu tenho amora, jabuticaba, limão, acerola, caju, manga e cajamanga, que o pé está carregado. Uma fazenda, eu sinto como se fosse uma fazenda. Eu saio lá fora, igual, olho minha plantação, falo assim, nossa, os pezinhos desse tamanhozinho. E na semana passada, eu saí na sacada, estava olhando, porque havia uma expectativa muito grande de frutificação na jabuticaba, na amora e na acerola, porque elas dão muito fruto. Gente, a amora e a jabuticaba é de impressionar, mas nas épocas elas ficam carregadas de fruto. Carregadas de fruto. Mas a acerola não. A acerola está um pezão maior do que eu e não dá o fruto. Ano passado ela deu uma acerola. Lá em casa deu briga, porque para picar ela para 4, né, a expectativa de comer a primeira acerola, deu uma acerola. E eu olhei para aquela acerola, isso foi assim que eu voltei de viagem, tem uns 10 dias. Falei assim, eu estou achando que eu vou substituir essa acerola, porque ela não está frutificando, eu não vejo os frutos. Gente, para achar uma acerola, ela tem umas folhinhas pequenas, e as acerolas nascem por trás dessas folhinhas. Então ela fica, para eu achar essa ano passado, foi um processo investigativo. Falei, gente, eu vou trocar essa acerola. Essa acerola não está frutificando, não vejo o fruto dela. E depois esqueci disso. Quando foi na sexta-feira, antes de ontem, eu cheguei em casa já à noite, e a hora que eu entrei no meu quarto, estava em cima da mesa, assim, do escritório que eu tenho no escritório do meu quarto, a Fernanda tinha colhido, e tinha 3 acerolas em cima da minha mesa, assim, gigantes, vermelhas, lindas, que quando eu olhei, eu não tinha visto, mas ela estava frutificando. Aquilo que você faz para o Senhor, não é para ser visto em olhos humanos. O que você está movendo para o Senhor só pode ser visto com os olhos espirituais. Deus está movendo coisas através da sua vida que você nem imagine. Por isso, queridos, não desanime, fique de pé. O Senhor está realizando grandes coisas. Vai chegar um momento que o Senhor vai colocar os frutos em cima da mesa para que você possa ver o quão bonitos eles são. Mas se esse momento ainda não chegou, não quer dizer que é para você parar. Persevere no Senhor e cumpra aquilo que Ele te chamou para fazer. Eu achei bonito demais, Deus ter tirado de Moisés para dar para os 70. Moisés, eu posso chamar mais gente, mas se eu for chamar mais gente, vai ter que ter um pedacinho de você, porque só você pode realizar. Se Deus te chamou para algo, só você pode realizar. Só você pode realizar. Eu posso escolher um outro coordenador de veredas antigas para estar aqui? Não posso, Marcos? Mas Deus te chamou para estar nesse tempo, nesse ministério. Viu, Cris? Porque Deus tem algo para fazer na vida de vocês, e é só vocês que podem realizar. Felipe, eu posso chamar outro líder de célula para liderar a sua célula? Substituir? Estou vendo, não vou cair não. Se eu cair, me segura. Eu posso chamar alguém para substituir na sua célula? Posso colocar alguém, mas ninguém vai fazer o que você e a Isabela fazem, porque vocês foram formados desde quando nasceram para estarem neste momento, servindo ao Senhor, neste ministério. Vocês são para Deus insubstituíveis. Eu posso chamar alguém para tocar guitarra ali, Wesley, no seu lugar?
Não pode mesmo, porque Deus te chamou para esse ministério e só você pode fazer aquilo que você realiza aqui. Nós somos únicos e temos chamados em Deus, porque Deus nos considera suficientes para realizar aquilo. Por mais difícil, pesado, complicado que esteja, não desanime, não deixe a sua animação cair, porque Deus te escolheu, porque você tem condições de realizar. E Deus pode chamar 70 iguais a você, mas para ser, Deus pode chamar 70 parecidos com você, mas para realizar o seu trabalho, teria que ter um pedacinho de você nele. Deus te chamou porque você é único, é especial. Não menospreze o chamado do Senhor. O caminho de Moisés foi muito bonito. Senhor, eu não estou aguentando. Você sabe o que ele fez? Ele foi até o Senhor. Senhor, eu não aguento, me ajuda. Deus não condenou. Gente, esse sentimento não é um sentimento passível de condenação. O estar enfastiado daquilo que Deus nos deu, Deus não vai te condenar por causa disso. Ele abriu o seu coração. E Deus falou com ele, tratou com ele, mandou ajuda e mostrou que ele era único. Deus te chamou para realizar algo nele, porque você carrega um conjunto de condições que nenhuma outra pessoa no mundo carrega. Ele te nutriu até aqui para que você se tornasse hoje quem você é. Não há ninguém no mundo igual a você. E ninguém no mundo que possa realizar um trabalho para Deus da forma que você realizaria. Deus investiu em você, Deus te preparou, Deus te formou. Ninguém pode fazer aquilo que você faz. Você é único e especial para Deus. Ele jamais te substituiria. E não há problema algum em se sentir cansado às vezes. Esse sentimento não é passível de condenação como foi com o populacho. Não há nenhuma vergonha nisso. Deus quer tratar o seu coração, quer te ajudar, quer te levantar, quer te reanimar. João capítulo 15, verso 16, não preciso abrir porque todos nós conhecemos. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Foi o Senhor que te escolheu. Por isso você entrou aqui hoje meio cansado, enfastiado de lidar com pessoas, de trabalhar no reino. O Senhor quer realizar algo no seu coração hoje. Se você tem sentido que esse fardo é pesado demais, é complicado demais, Deus quer realizar uma obra na sua vida. Você sabe o que você precisa fazer? Não é reclamar com ninguém, não é ficar chateado da vida, não é tentar se matar. Você sabe o que você precisa fazer? Abra o seu coração para o Senhor, faça aquilo que Moisés fez naquele dia. Senhor, eu não estou aguentando mais. E deixa Deus tratar diretamente com você. O Senhor pode nos reanimar de novo. O Senhor pode nos levantar de novo. Que o Senhor tenha liberdade em nossos corações para nos ajudar a reconhecer e nos arrepender de toda a insatisfação com aquilo que Ele tem nos dado. E que Ele tenha liberdade de nos reanimar na nossa caminhada espiritual. O Senhor pode fazer isso. Nós temos uma meia légua para percorrer ainda. Nós temos muitas coisas para realizar para o Senhor. E eu não sei porquê, mas Ele nos escolheu. E se Ele nos escolheu é porque Ele viu em nós algumas características importantes para realizar esse trabalho. Então vamos nos manter de pé, porque foi Ele que nos escolheu.